janeiro 31. Êxodo 12, verso 14 a 13, verso 16. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias, comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro dia e no 7º dia de festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias, não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês como os israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer por uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia da casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas, quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembre-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas do Egito e, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os oficiais e todo o povo do Egito acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoem-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo,
de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramessés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelha, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não foram circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia da Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito com um exército. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem essa cerimônia neste mesmo mês, a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante 7 dias, vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia, façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento nos 7 dias. Nesse período, não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentre seu território. No 7º dia, cada um explica a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com a mão poderosa. Portanto, cumpram as ordens de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados, quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus. Apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro
ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força da sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso, o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. E por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Mateus 20, verso 29 a 21, verso 22. Quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Quando já se aproximaram de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato, a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é os que vêm em nome do Senhor. Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado a casa de oração, mas vocês os transformaram no esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo, e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então, ele voltou a Betânia, onde passou a noite. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome.
Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Salmos 25, versos 16 a 22. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. Atenta para a minha dor e para meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Provérbios 6, versos 12 a 15. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com um movimento do pé ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama a maldade e andam sempre criando problemas. Por isso, serão destruídos de repente, despedaçados num instante sem que possam se recuperar.